Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez na ministração com o tema o valor das mulheres, a importância das mulheres no reino de Deus. Hoje, dia 17, sexta-feira, com hoje, falta 3 dias para finalizarmos as ministrações sobre esse tema. E eu estou muito feliz porque temos encontrado pessoas na rua que têm nos falado, puxa pastor, tem sido uma benção as ministrações. E o nosso intuito é especificamente isso, que os corações das pessoas sejam impactados pela palavra do Senhor, que haja motivação, que haja mudanças, transformações, edificação, cura e muito mais, porque a palavra de Deus ela é um manancial de águas vivas. E eu quero lembrar você que você pode também curtir, compartilhar e dar a sua opinião no YouTube. Você vai lá e coloca no nosso canal PRJ Motivações, como também no Face. No Face está o meu nome, Juveraldo Jorge, e embaixo PRJ Motivações, muitas mensagens, pregações rápidas que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Hoje estaremos falando a respeito de uma mulher na Bíblia chamada Esther. E eu quero ler aqui o texto principal de hoje. Diz assim: no capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Hoje eu amanheci assim muito inspirado, muita vontade de falar do amor de Cristo, e me veio uma palavra no meu coração que até postei no Face, e a palavra ela diz o seguinte: melhor do que os benefícios da vida possa lhe oferecer, é se prontificar para cumprir a missão pelo qual eu existo. Ou seja, muitas vezes estamos de olho em tantos benefícios que a vida nos oferece. Isso é bom porque é Deus que nos deu a vida. Mas acima disso, o melhor é nos prontificarmos para sermos usados no motivo pelo qual existimos. E nós observamos que Mardoqueu falou isso para a sua filha adotiva, dizendo: quem sabe se para tal motivo você chegaste a esse reino. Hoje Deus vai estar confrontando você, mulher. Quem sabe se para tal motivo você está morando nesta rua, nesta cidade, congregando nesta igreja, no meio dessa família, vivendo essa circunstância, essa situação. Quem sabe se para tal motivo você está passando por esta provação. Tudo em nossas vidas tem um porquê e tem um propósito. Muito bem. Nós vemos aqui, amados, para entendermos, nesta época, era a época onde reinava o rei Assuero, e era um reinado do Império Persa. A Pérsia ela havia predominado o mundo naquela época, e este acontecimento da rainha Esther aconteceu justamente os relatos dentro do reinado, aonde ficava lá em Suzã, que era a capital da Pérsia. Então nós vemos aqui que havia os personagens principais, que era justamente o rei Amã, a rainha Vasti, a rainha Esther, Amã e Mardoqueu. Nós observamos que nesse período, um dado momento, o rei Assuero ele convoca a sua esposa para se apresentar diante dele, e assim ela não o fez, desobedeceu. Lembrando que tudo que nós falamos aqui é num período monarca, então não é como os dias atuais, dos costumes que nós temos, por exemplo, no Ocidente, né? Lá no Oriente, e ainda mais nesta época, era um período monarca, então o rei ele convocava a mulher, a sua esposa, no dia que ele quisesse convocar. E ela foi convocada, a rainha Vasti não quis se apresentar, e com isso não soou muito bem para o rei e para a sua imagem. E os seus súditos falou assim: não é bom que o senhor não faça nada, porque as mulheres de todo o reino e de todas as províncias, sabendo disso, vão querer tê-la como modelo, e o senhor precisa fazer algo. E eles aconselharam que ele destituísse ela do trono. E assim o foi feito, e ela teve que se retirar e não ser mais rainha. Passado um tempo, o rei teve saudade da rainha Vasti, e os súditos percebeu isso e aconselhou para que ele pudesse convocar mulheres jovens, virgens das províncias,
jovens belas que pudessem se apresentar, para que ele pudesse ver qual delas viesse a ser a sua esposa e ocupar o trono no seu reinado. E assim ele deu ouvido, fez, e foi convocado muitas mulheres, muitas jovens, aliás, belas e formosas, e houve um tipo de, podemos dizer assim, um desfile de moda, vamos dizer assim. E a Bíblia nos fala que nesse período uma jovem de uma província chamada Ester, né, se apresentou junto com outros, e aqui nos fala que ela, se apresentando, o rei se agradou. Diz assim, que nesse período o rei, ele passou a amar a Ester mais do que todas as mulheres e alcançou graça e benevolência perante o rei, conforme o versículo 17. Nesse período, esta jovem era, podemos dizer assim, uma camponesa, e ela era filha adotiva de Mardoqueu. Mardoqueu, ele era um judeu benjamita, da tribo de Benjamim, e ele, como judeu, ele adotou a Ester porque os seus pais haviam morrido. E nesse período, quando ela foi trazida para o reinado, até mesmo para se apresentar ao rei, as mulheres demoravam-se, porque era, como eu falei, um sistema monarca. O rei tinha a sua mulher principal, tinha outras mulheres e tinha concubinas. Então, para se apresentar, havia podemos dizer assim, uma preparação. E eu vejo aqui, você vai ver isso no capítulo 12, que a preparação era de 12 meses. Era 6 meses de preparação de óleo de mirra e 6 meses de especiaria e também coisas para as purificações das mulheres. E aqui nós observamos que nesse período aconteceu que havia um homem, ele se chamava Amã, e Amã, ele era um homem importante na corte. E quando ele passava diante de todas aquelas pessoas, os súditos dos reis, todos temiam Amã e se prostravam. Mas Mardoqueu, por ser judeu, e o judeu não se prostra diante de homem nem de imagem, ele não fazia isso. E isso não foi aceitável diante de Amã, e ele intentava matar os judeus, porque ele soube que que Mardoqueu era judeu. E interessante que ele queria de alguma forma matar Mardoqueu, como também o seu povo. E nós observamos que nesse período, lá no capítulo de número 2 em diante, você vai ver que houve ali uma conspiração, né, um acontecimento aleatório contra o rei, e Mardoqueu soube dessa conspiração e ele fez saber, né, a notícia chegar até a rainha Ester, e Ester contou para o rei Amã, e para o rei Amã, isso mesmo, e Amã, então, ele foi livre desse acontecimento. E a notícia chegando a ele foi livre daquela conspiração, porém não foi feito nada em benefício de Mardoqueu. Mas quando o rei Assuero, ele decide engrandecer Amã, foi no período do capítulo 3, você observa uma coisa interessante. Quem era Amã? Amã, ele era agagita. E quem são os agagitas? Os agagitas são descendentes de Agag. Você lembra a história lá na época de Saul, quando Deus mandou Saul destruir os amalequitas, né? E o rei era o rei Agag. Então, Saul não destruiu, era algo que Deus queria destruir aquela nação, porque era uma nação perversa. E o que Saul não fez lá atrás, você observa, depois de centenas de anos, houve um problema lá na frente, porque este homem, por ser agagita, havia sem dúvida uma história, e ele odiava os judeus, né, por algum motivo. Claro que por trás disso havia o diabo querendo destruir o povo de Deus. E nós observamos que nesse período ele oferece para o rei 10.000 talentos de prata. Isso era equivalente a 1/3 do tesouro nacional do rei Assuero. Era considerado como se fosse 2 toneladas de prata, ou até 2 containers cheios de tesouro, para que pudesse dar ao rei. Isso agradou ao rei. Ele ofereceu para o rei na seguinte questão: permita-me que eu possa
destruir um povo que ele tem um costume diferente, um povo que não observa as suas leis. E eu gostaria que o senhor permitisse que eu destruísse. O rei falou, tudo bem. Ele aceitou ali aquele acordo daquelas pratas, né? Como eu falei, 10.000 talentos de prata, e isso deu seguimento. Quando a notícia chegou diante das ruas, e quando estava ali Mardoqueu, e soube da notícia, você vai ver no capítulo 4, que Mardoqueu lamenta, rasga suas vestes, veste de pano de saco e de cinza, e no meio da cidade, com grande clamor e amargo de coração, ele suplicava a Deus por esse acontecimento, porque ele sabia que o povo judeu ia ser exterminado por um capricho deste homem Amã. E nós observamos que esse acontecimento, ele chegou até a rainha Ester, e ela mandou procurar saber o que estava acontecendo. Então Mardoqueu notificou, né, o que realmente ia acontecer. E ele chegou para ela e falou assim, não pense que pelo fato de você estar aí, não venha também acontecer esse mal contra você. E é quando ele fala justamente esta palavra que eu falei no começo, quem sabe se é para tal tempo como este, tu chegaste a este reino. E nós observamos que quando essas palavras foi relatada à rainha Ester, ela então intercede pelo povo. Ela havia aprendido duas coisas importantes. Primeiro, ela havia aprendido a se preparar fisicamente no reinado para se apresentar diante do rei. E outra coisa, ela aprendeu com o seu tio, a se preparar perante Deus. Ela então sugere um jejum de 3 dias e ela se prepara. Não era a época dela se apresentar diante do rei, mas ela falou assim, ainda que custe a minha vida, eu vou me apresentar. E assim ela o fez. E interessante que quando ela se apresentou, a Bíblia nos fala que nesse período, o rei, antes disso, havia perdido o sono. Você vai ver isso lá no capítulo 6. E quando ele perdeu o sono, ele mandou que o escriba trouxesse alguns livros para relatar alguns acontecimentos. E, de repente, ele começa a ler e lê a história do livramento que ele teve, e que um certo homem chamado Mardoqueu foi a pessoa que livrou ele. E ele perguntou, mas o que se fez a este homem? Aí o súdito falou assim, não foi feito nada. Não, nós precisamos fazer alguma coisa. E quando ele pensava em fazer alguma coisa, entra Amã, e ele falou, que bom, Amã, você está aqui, porque eu queria que você me ajudasse. O que? Pois não, rei, pode falar. O que se fará o homem cuja o rei deseja honrar? Então Amã, ele pensava que era com ele, e falou assim, rei, coloque as suas vestes reais, no seu pescoço o seu colar, pegue o seu animal, o seu cavalo, coloque em cima, pega um homem, sair gritando no meio da cidade, assim se fará ao homem cuja o rei deseja honrar. E aquela ideia pareceu bem ao coração do rei Assuero, e falou assim, que bom, é isso que nós vamos fazer com um certo homem. Quem é este homem? Este homem é Mardoqueu. Quando Amã soube disso, o seu coração tremeu. E o rei falou mais ainda, e você vai ser o homem que vai pegar no cabresto do cavalo e vai gritar na cidade, assim se fará ao homem cuja o rei quer honrar. A Bíblia fala que o rei Assuero, então, ele fez isso, e Amã já estava preocupado. Nesse interim, nós vemos que Ester se apresenta diante do rei, e a Bíblia nos fala que quando ela se apresentou, o rei Assuero estava tão apaixonado por ela, amava tanto, que ele falou por 2 vezes, até metade do meu reino te darei, né? Pede-me o que você quer. E ela pediu que pudesse dar um banquete para ele. E ela fez os preparativos, conhecemos a história, diante daquele banquete, e ali nós observamos que ela denunciou a Amã o que ele queria fazer, e ela disse, eu sou judia, e este homem é o homem que quer destruir o seu povo, e com isso eu também serei destruída. A Bíblia nos fala que na mesma hora, Amã tremeu, porque ele sabia que o mal já estava determinado contra ele. Então nós vemos que o rei Assuero mandou que tirasse ele da frente, e ali sugerir, ora, ele fez uma forca para Mardoqueu. E ele falou assim, então eu quero que vocês enforquem ele nesta mesma forca que ele preparou
para Mardoqueu. Nós vemos aqui que ele foi enforcado, Mardoqueu ele foi exaltado lá no capítulo 10, e nós vemos no versículo 9, 25, que o rei, ele manda a rainha levantar um decreto para proteger o povo judeu. O que eu aprendo aqui? 3 coisas, preste muito bem atenção, rapidamente. Primeiro, nenhuma posição privilegiada ou não privilegiada pode te isentar de responder ao chamado de Deus. Segundo, apesar da situação parecer perdida, Deus nunca está de mãos atadas. Terceiro, uma oportunidade dada por Deus é um privilégio. Com essas 3 palavras, perguntas, eu pergunto para você, irmã, o que você está fazendo? Quem sabe se para tal você chegou a esta posição, a este lugar, a situação ou a circunstância que você está, para um propósito. Você não pode se excusar ao chamado de Deus. Deus está convocando mulheres